Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu, professor Bira Júnior, professor de Biologia, e eu vim dar aqui umas dicas importantíssimas para você estudar Biologia. Hoje, então, nós iremos falar sobre Introdução à Citologia, mas antes de falar de Introdução à Citologia, que tal entender um pouquinho mais da Biologia? Então vem comigo. Primeiro de tudo, Citologia. Logia é estudo, isso todo mundo já sabe. E cito vem de onde? Cito vem de célula. Tudo que tem a ver mais ou menos com cito é relacionado à célula. E quando você, jovem padawan, estiver estudando sobre biologia, não se esqueça que a biologia é a disciplina mais fácil que existe. Não tem como negar, certo? Ela é tão fácil de um jeito que você só precisa pegar a palavra, separar e pegar o significado. Lembra que eu falei agora sobre citologia e também sobre célula? Pois vamos pegar essas duas palavras. Primeiro de tudo, vamos pegar a célula. Célula. Célula é uma palavrinha que foi, uma primeira vez foi falada, foi no ano de 1667, ok? Mas ela tem uma tradução, ela tem um significado. Igualmente outras palavras na própria biologia. E quando eu pego aqui a palavra célula, primeira coisa que eu tenho que saber, olha só, tudo que termina com lá, ou tudo que terminar com ló significa pequeno. Tudo que termina com lá ou termina com ló significa pequeno. Então, célula é alguma coisa pequena. Esse é alguma coisa que parece difícil, mas também não é. Sabe por que também não é? Que palavrinha é essa aqui? Celo. Você consegue trocar a última vogal por qualquer outra vogal para se assemelhar pelo menos a uma palavra aí que você já conheça? Vamos lá tentar. Tira esse U e bota A. Pode ser A? Tranquilo. A. De célula. Você sabe o que é uma célula? Não é célula de montar não, viu? É célula com C. Célula com C significa prisão. Prisão. Primeira vez que falaram o termo célula foi quando viram pela primeira vez uma célula. E o que é essa célula? Basicamente a célula é uma estrutura que muitas vezes não tem uma forma completamente definida, né? Em alguns outros momentos ela vai ter uma forma mais ou menos aproximada com um cilindro, com algo mais cúbico, enfim. Mas primeira vez que viram a célula, descobriram que dentro dessa célula existiam alguns compartimentos, existiam algumas estruturas, e essas estruturas todas, elas ficavam dentro de uma membrana, ficavam dentro de uma determinada limitação, e mesmo essas coisinhas dentro dessa limitação toda, quando se mexiam, não conseguiam sair. Então, o termo célula foi empregado a primeira vez justamente porque perceberam, mais precisamente quem percebeu foi Robert Hooke, ok? Perceberam que, apesar de ter determinadas estruturas, determinados seres dentro de uma determinada limitação, essa limitação toda impede com que eles saiam, e aí isso aqui se assemelha bastante com uma prisão, mas uma pequena prisão, certo? Por isso que vem o termo célula. E você acha que é só com célula que funciona isso? Negativo. Pega qualquer palavra aí da biologia, separa, que ela tem uma tradução. Quer outro exemplo? Vamos fugir só um pouquinho para falar dessa palavrinha aqui. Que palavrinha é essa? Vocês sabem o que é uma osteoporose? Osteoporose. Galerinha, tudo que terminar com ose, que não seja um termo que era da química, tudo que terminar com ose que não seja um termo da química, significa excesso. Como assim um termo da química? Se for um termo da química, ose significa açúcar, ok? Se for um termo biológico, vindo do latim, ose significa excesso. Então, ose é excesso. Poro é o quê? Poro é de buraco, certo? Então, osteoporose, osso. Osteo, osso, poro, buraco. Poro, buraco. Ose, excesso. Professor, peraí que eu já estou entendendo biologia. Peguei a palavra, separei, já sei o que é essa doença. A doença é caracterizada por ter excesso de poro no osso, então o osso, ele começa a perder cálcio, começa a ficar todo furado. Exatamente, a gente tem uma fraqueza nos ossos, ok? Então, se você vai estudar biologia, algo mais importante que você tem que saber é separar essa palavra e pegar uma tradução, tranquilo? Aula de hoje nós falamos especificamente de citologia, logia, estudo, cito, célula, ok? E agora você já sabe a tradução de uma célula, mas qual seria uma definição para você anotar no seu caderninho e não esquecer de jeito nenhum? Então, bora lá dar uma olhada nessa definição, pessoal. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho basicamente o seguinte.
A célula é a menor unidade morfofuncional. O que é morfofuncional? Morfo, aqui ó, como você está vendo, morfo tem a ver com forma, tranquilo? Morfo é forma e funcional é que faz o básico funcionamento das estruturas completas vivas. E metabólica é outra palavrinha que você tem que anotar aí com bastante calma e cautela. Por quê? O metabolismo é aquilo que garante, aquilo que confere, certo? Que garante, que confere com que um ser seja um ser vivo. Então, todos aqueles seres vivos são seres que possuem metabolismo, que é nada mais nada menos do que a capacidade de obter, distribuir e utilizar energia. Então, se eu estou falando de um ser vivo, eu estou falando de metabolismo, ok? Então, a célula é a menor unidade morfofuncional metabólica de um ser vivo. Essa frasezinha você já anota, porque isso aqui já é o que a própria célula faz. Então, se você está estudando um ser que não tem célula, já é um ser não vivo. Agora, se você está estudando um ser vivo, a menor unidade morfofuncional, a menor unidade que vai fazer com que aquele ser seja um ser vivo, é a própria célula, ok? Então, falei agora há pouco, a célula foi chamada de célula a primeira vez em 1667 por um rapaz chamado Robert Hooke. E o que o Robert Hooke tem de tão importante para a gente saber sobre essa introdução à citologia? Robert Hooke foi uma das primeiras pessoas a desenvolverem isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Adivinha o que é isso aqui? Galera, isso aqui foi o primeiro microscópio feito na face da Terra, pelo menos que a gente saiba, né? Se teve outro aí não foi divulgado, não. Então, o primeiro microscópio conhecido até hoje, ele foi justamente produzido no ano de 1667. E esse microscópio, ele é bem simples mesmo. Aqui eu tenho uma lente, bem aqui eu tenho uma lente, aqui eu tenho outra lente, e aqui eu vou ter um vidro que vai também facilitar, né, um biconvexo, que vai facilitar essa ampliação do que estamos vendo. Aqui eu vou colocar o material, ok? E bem aqui nessa unidade toda é a concentração de luz. Normalmente concentra-se a luz solar ou então bota-se uma vela, enfim, é o foco de luz, onde esse foco todo de luz é concentrado no local onde você vai botar a sua amostra e aqui você vai botar o seu olhinho. Bem aqui você bota seu olhinho para você ver. E aí o Robert Hooke fez essas parapécias todas em 1667 e disse, poxa vida, encontrei uma célula. Eu encontrei algo que apesar de ter essas organelas todas aí dentro, não sai de jeito nenhum. Então vou chamar isso aqui de célula, que é uma pequena prisão. Hoje em dia, os nossos microscópios estão um pouquinho modestamente, mas estão um pouquinho mais aprimorados, certo? Os microscópios hoje em dia, eles têm uma fonte de luz, que aqui nós temos o nome espelho, mas pode ser uma fonte de luz, certo? E aí essa fonte de luz é controlada por algumas outras estruturas que concentram essa luz toda em um foco principal. E aí esse foco principal, ele acaba sendo absorvido por esse conjunto de lentes, certo? Esse conjunto todo de lentes, até você ver por aqui, ok? Professor, e onde é que vai a amostra? Aqui vai a amostra. A amostra vai na direção oposta da luz até chegar ao seu próprio olho. E eu consigo ver nesse microscópio novo, não é isso? É um microscópio óptico. Eu consigo ver justamente células desse tipo. Aqui é uma célula de uma cebola. E o que eu consigo vendo garantir que isso seja uma célula? Olha, isso tudo tem uma delimitação, gente. Tem uma delimitação, estão vendo? Ó? E bem aqui eu também tenho um núcleo, que nós vamos ver daqui a pouco, que é cada uma dessas estruturas. Mas principalmente eu tenho uma limitação, certo? Eu tenho uma delimitação toda e nessa delimitação eu consigo ver o que tem dentro, que pode se mover sim, mas nunca vai sair. Bem aqui eu tenho outras estruturas, outras células. Essas células elas estão muito mais cheias, muito mais carregadas de estruturas dentro dela. Eu consigo perceber de longe que isso é uma célula vegetal, porque dentro dessas delimitações todas eu tenho vários círculozinhos desse, e esses círculos são verdes. Então o pigmento verde existente, mais conhecido, chama-se de clorofila. Ele é natural e produzido pelas espécies de plantas. Tranquilo?
Então, isso aqui é mais uma imagem de um microscópio óptico. Só que esse microscópio óptico, pessoal, ele já foi passado também. Por que ele já foi passado? Nós já aprimoramos, nós já temos outras formas de ver, de estudar as próprias células, e essas outras formas de ver, essas outras formas de estudar as células, estão agora concentradas nesse tipo de microscópio. Olha como é, olha o tamanho dessa bugiganga. Esse microscópio aqui, gente, tem cerca de 4 a 5 metros, depende da empresa que produz o microscópio, ok? E a ocular dele, onde você vai botar o olho para ver as coisas, é isso aqui. Enquanto o microscópio óptico, ele simplesmente manda luz normal, essa luz que nós conseguimos ver, ok? O microscópio eletrônico, ele manda apenas feixes de elétrons, e esses elétrons, eles não são visíveis. Os elétrons, sim, são uma das partículas existentes no átomo, né? Eu tenho o próton, o nêutron e o elétron. O microscópio eletrônico, então, ele vai mandar a menor partícula justamente para ver as menores estruturas. E com essa tecnologia toda, nós conseguimos ver o que é uma arqueobactéria. Olha o tamanho que nós temos aqui, ó. Nós temos 1 micrômetro. 1 micrômetro é cerca de 1 milhão de vezes menor. 1 milhão de vezes menor, certo? Do que o tão famoso metro, certo? Então, esse micrômetro, 1000 vezes menor do que o milímetro, apenas para a gente ter uma certa noção do tamanho do que nós estamos vendo. E olha cada um desses círculozinhos. Cada círculozinho desse é uma bactéria diferente. Se é uma bactéria diferente, consequentemente é uma célula diferente. E se é uma célula diferente, eu tenho vários tipos de seres vivos aqui nessa imagem. E aqui, vocês sabem que animal é esse? Isso aqui é um piolho, visto de um microscópio eletrônico. Olha como eu consigo ver com clareza as estruturas todas do piolho, né? Eu consigo ver os túbulos traqueais, que é por onde eles respiram. Eu consigo ver a probóscide dele. Eu consigo ver os apêndices locomotores. Enfim, eu consigo ver tudo, né, desse piolho, coisa que não dá para ver tão bem em um microscópio óptico, ok? Mas aí, vamos lá. Eu já vi essa questão toda de microscopia, eu já sei como é que eu estudo a própria citologia, mas se eu estou estudando uma célula, pelo menos me diga o que é uma célula. Célula, menor unidade morfofuncional metabólica de um organismo, ela é dividida basicamente em 3 grandes grupos, certo? É dividida basicamente em 3 grandes grupos, e isso é importante você saber que 3 grandes grupos são esses. Esses grupos, eles não entram em uma divisão biológica, é apenas uma divisão morfológica. E essas divisões morfológicas, a divisão da forma das células, né, a grande divisão da forma das células, é dividido basicamente em seres procariontes, em seres eucariontes e em seres acelulares ou sem organização celular, tudo bem? Os seres procariontes, você já está aí, né? Poxa, já tem nome difícil. Não tem nada de nome difícil, não. Pegou a palavra, separa, olha como é fácil. Pró é de antes. Pró é tudo aquilo que é a favor, que vem antes. Então, pró, eu já sei que é antes. Antes de quê? Vamos terminar de ver aqui. Carionte. Onte significa ser. Ok? Cário tem a ideia de essencial. Cário tem a ideia de essencial. Então, na prática, a gente vai utilizar o termo cário como núcleo, tudo bem? Algo essencial existente nos seres vivos é sim um núcleo. Por que é o núcleo? Porque é ele que vai ter o principal material genético, que vai dizer o que é que você vai ter que produzir. Se tem que sintetizar proteína, se tem que sintetizar lipídio, se tem que modificar uma determinada forma ou não, enfim. Então, é um núcleo que vai ter todas essas informações. É um núcleo que vai dizer por que você é assim, tão lindo. É o núcleo que vai ter essa informação toda, certo? Então, quando eu vou aqui ver as outras organizações, eu tenho aqui, ó, eu de verdadeiro e carionte, a gente já sabe o que é. Eucarionte, então, é um ser que possui um núcleo verdadeiro. Se o termo eu significa verdadeiro, se eu significa verdadeiro, então, consequentemente, algo eucarionte só pode ser algo que possui um núcleo verdadeiro, tranquilo? E para finalizar, no quesito de organização, um ser acelular é um ser que não possui uma célula. Pode ter as estruturas que as células têm, pode ter os materiais que a célula tem, mas não cumpre os requisitos básicos e por não cumprir os requisitos básicos acaba não sendo considerado uma célula. Ele é considerado um indivíduo acelular, um indivíduo que não é um ser vivo. Nós estamos falando
mais precisamente dos vírus. Professor, eu estava lendo aqui e eu vi que tem pesquisador que considera vírus um ser vivo. A maior parte da comissão de cientistas considera um vírus não vivo, justamente porque ele não tem uma organização celular e ele não possui o essencial que confere a um ser a qualidade de ser vivo, que é ter metabolismo, ok? Então, aqui nós temos uma imagenzinha de um ser procarionte. Aqui nós temos uma imagenzinha de um ser procarionte. Como é que eu sei que esse indivíduo é procarionte? Só assim olhando, primeiro de tudo. Eu não consigo ver, não consigo identificar uma unidade concentrada que não tenha mistura do lado de fora, ok? Que esteja dentro da célula. Como assim, professor? Os seres procariontes possuem um material genético, que é tudo aqui azulzinho que você está vendo, possuem um material genético completamente solto e disperso. Possui um material genético solto e disperso. Ele não tem esse material genético todo concentrado, ele não tem esse material genético todo envolvido em outras proteínas para ficar bem compactado. Ele tem algo solto, sem organização. E se ele está solto, sem organização, eu não chamo esse material genético de núcleo. Eu chamo esse material genético, no máximo, de nucleóide. Então, se você está fazendo essa questãozinha marota, e na questãozinha já aparece seres procariontes, que no caso são apenas bactérias, arqueias e cianobactérias, ok? Apenas essas três são seres procariontes. Bactérias, arqueias e cianobactérias. Então, se aparece logo assim, pô, os procariontes possuem núcleo verdadeiro, tá certo? Tá erradíssimo. Tá erradíssimo. Procarionte não tem núcleo organizado. Possui uma estrutura próxima ao núcleo, que a gente chama de nucleóide, tá bem? Então vamos lá. Quando eu volto para cá, outra coisa que eu percebo também é que os procariontes, eles possuem ribossomos. Ribossomos são unidades que são essenciais para a vida e manutenção da própria vida, ok? Porque os ribossomos são os principais responsáveis por fazer o quê? Adivinha? Eles que vão fazer a síntese proteica. Eles que vão fazer a síntese proteica, tudo bem? Eles são a única organela existente nos seres procariontes. Nós não temos outras organelas, nós só possuímos ribossomos, tranquilo? Então, eu tenho aqui disperso no citoplasma. Citoplasma, o que é isso? Você já aprendeu a falar aqui com o tio Bira o que é as palavras todas, né, da própria biologia. Então, aqui eu tenho cito de célula e plasma de quê? Plasma de líquido. Só que é um líquido que não é completamente líquido, é um líquido meio pastoso. Então, o plasma é normalmente um estado físico que permeia o sólido e o líquido. Tá bom? Então, o citoplasma é esse líquido meio pastoso que a célula tem no seu interior, onde as partículas ficam dissolvidas dentro dela. Outras estruturas que nós temos também nos seres procariontes são, basicamente, todos os seres possuem membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Tanto faz se aparece o cito ou não no meio da história, porque se é a membrana plasmática, é a membrana que envolve a própria célula, o próprio plasma da célula. Alguns procariontes, além da membrana plasmática, possuem também uma parede celular, que no caso essa parede celular é uma membrana extra que fica sobre a membrana plasmática, tá bem? Alguns procariontes têm, a maior parte das bactérias possuem, ok? Já cianobactérias e arqueias, não. Além disso tudo, eu tenho algumas outras estruturas que nós podemos ter nos procariontes, que de importância enorme envolve principalmente o pile ou as fímbrias. O que é o pile, gente? O pile é uma determinada estrutura que fica justamente ao redor da membrana, né? Ao redor da membrana, no caso das bactérias que possuem apenas membrana, ou sob a parede celular, no caso das bactérias que possuem parede celular. E esse pile ele serve basicamente para fazer a troca do material genético entre as bactérias. Então, olha só, galera, presta atenção! Imagina que uma bactéria simplesmente desenvolveu um tipo de resistência a um antibiótico. E aí ela vai ficar como? Ela vai guardar essa informação toda para ela ou ela vai passar para as colegas? Rapaz, ela passa essas fímbrias aí, ó, vai encostando na galera assim, ó. Ei, ó, consegui, desenvolvi uma resistência, ó.
e vai passando para tudinho, as bactérias, tudinho que estão perto dela, tudinho fica resistente ao antibiótico do mesmo jeito. É por isso também a importância de ter que fazer o tratamento do antibiótico completo, sem pausa. Porque se a gente tem uma bactéria resistente, a bactéria resistente, através desse pili todo, acaba passando a informação para as outras bactérias. E além então desse pili, né, dessa característica toda de fazer isso, nós temos também o flagelo, que é a principal unidade motora dessa célula, ok? Principal unidade motora desta célula. Já quando eu vou falar agora das células eucariontes, lembrem-se que é algo verdadeiro. Cário eu vou impregnar como núcleo, eu vou empregar como núcleo, e onte é ser. Então são seres que possuem um núcleo verdadeiro. Se tem um núcleo verdadeiro, esse núcleo tem que estar bem organizado e protegido em uma estrutura. Então o núcleo, ele está aqui, ó. O núcleo é essa estrutura aqui circular toda, certo? É a estrutura circular que está envolta, esse núcleo todo, ele está envolto nada mais nada menos de uma parede nuclear chamada de carioteca. Professor, separa aí para mim. Vá lá, por favor. Separe para mim. Então, bora. Teca, de biblioteca. É o quê? Teca significa armadura, proteção. Biblio, no caso, é de livro. Então, a biblioteca é um determinado local que protege os livros. Carioteca é um determinado local que protege o cário, que aí você já sabe que cário é núcleo. Perfeito, então. O núcleo está aqui, bem organizado. Eu percebo que além dos ribossomos que nós tínhamos nas próprias bactérias, nós temos também outras organelas, como peroxissomos, como complexo de Golgi, como centríolo, né, mitocôndria, citoesqueleto, retículos endoplasmáticos, e tudo isso a gente vê já com calma, a gente vai ver ainda o que é cada uma dessas estruturas, tá bem? Quando o mais importante saber nesse primeiro momento é que se eu estou falando de uma célula animal, ela vai ter o centríolo e não possui parede alguma, mas se eu estou falando de uma célula vegetal, eu vou possuir principalmente parede celular e não vou possuir centríolo. Eu não tenho centríolo na minha célula vegetal, eu só tenho parede celular. Por quê? O centríolo na célula animal dá a estrutura da célula animal, dá o formato, faz parte da divisão. Já como essa célula ela tem uma parede muito resistente, feita inclusive de celulose, que é um açúcar que a partir das suas ligações químicas acaba conferindo uma grande resistência mesmo, essa parede celular, ela impede com que uma organela faça as determinadas fibras, as ligações fibrosas todas, e aí é a parede celular responsável por fazer a própria divisão, ok? Então nós não temos centríolo. Centríolo é apenas de exclusividade animal. E a célula vegetal, então, essa célulazinha que você está vendo, ela está presente principalmente em que tipo de seres vivos? Nós temos principalmente em plantas. Principalmente em plantas, ok? E aí, algumas algas também têm células parecidas com essas, tá? E de resto, todos os outros animais, tirando as bactérias, arqueias e cianobactérias, acabam utilizando a célula animal. Tranquilo? Professor, e aí? Esse últimozinho é o quê? Galera, esse último, que são os seres acelulares, os seres acelulares, eles são basicamente feitos por constituintes normais, que as células também possuem, tá? Mas como eles não possuem um determinado tipo de metabolismo, eles acabam não sendo considerados como uma célula, nem considerados um próprio ser vivo. Então vamos ver essa estrutura toda do vírus. Olha só, o meu vírus aqui, o vírus que eu escolhi para trazer para vocês é um vírus muito conhecido, é o vírus da AIDS, né? A AIDS é o nome da doença, o vírus é o HIV, e aí eu percebo que esse vírus ele tem uma membrana, né? Ele tem uma membrana aqui toda ao redor. Apesar de não ser uma membrana fosfolipídica, é uma membrana lipídica, que nessa membrana lipídica tem várias proteínas. E essas proteínas, do mesmo jeito que nós temos em outras células, são proteínas de ligação, que essas proteínas de ligação toda servem para fazer identificação. Então, graças a essas proteínas que acabam identificando, acabam encontrando a célula específica onde esse vírus vai atacar, que esse vírus consegue abrir, entrar na célula e passar esse material genético dele para dentro do próprio núcleo. Ok, galera? Ficou entendido então esse quesito todo? Se já tá agora garantidozinho, se tá 100%
nesse quesito todo. Então, bora lá, não deixe de estudar e vem comigo para mais umas dicasinhas.